Imagine-se em uma montanha-russa. O sol brilha forte, cegando momentaneamente sua visão, enquanto o vento bate com força no rosto. Você ouve risadas nervosas e eufóricas ao seu redor. A adrenalina explode quando o carrinho despenca, e a sensação de liberdade toma conta. Porém, algo inesperado e assustador acontece. Gritos de pavor ecoam. De repente, um passageiro perde o assento em uma curva fechada e despenca de dezenas de metros de altura. A cena é inacreditável, mas a realidade é ainda mais impactante. Tragédias como essa não são raras na história dos parques de diversão. Um dos incidentes mais chocantes ocorreu em 24 de março de 2022. Thierry Sampson, um jovem de 14 anos, foi com seu time de futebol a Orlando, na Flórida, para aproveitar as férias no Icon Park. O grupo decidiu experimentar o Orlando Free Fall, conhecido como a torre de queda livre mais alta do mundo, com impressionantes 131 metros de altura. Porém, o que era para ser um dia de diversão transformou-se em um pesadelo. Quando o equipamento atingiu o topo da torre e iniciou a descida, Thierry escorregou do assento e caiu. O impacto foi fatal, e o jovem estudante do 8º ano morreu no local. Uma investigação revelou que o acidente foi causado por erro humano. Segundo o relatório de especialistas, um funcionário do parque havia ajustado inadequadamente o sistema de segurança do assento. O cinto foi afrouxado para acomodar passageiros acima de 130 quilos, comprometendo gravemente a segurança de Thierry. Essa falha crítica custou a vida de um adolescente e destacou os riscos que podem surgir quando medidas de segurança não são seguidas à risca. Essa falha grave permitiu que o jovem escorregasse durante o trajeto, resultando em sua queda fatal. Após o acidente, o Orlando Free Fall e o Orlando Slingshot, uma atração adjacente, foram imediatamente fechados até nova ordem. A empresa Orlando Slingshot, responsável pelo projeto da torre de queda livre, anunciou que retiraria o modelo de circulação, cessando sua produção. Essa decisão contou com o apoio do Icon Park, local onde a atração estava instalada. O advogado de direitos civis Ben Crump, que representa o pai de Thierry Sampson, comentou sobre a iniciativa, chamando-a de uma medida muito esperada. Em uma declaração oficial, Crump enfatizou a responsabilidade de parques temáticos, empresas operadoras e agências reguladoras em garantir a segurança dos visitantes. Ele reforçou a necessidade de padrões mais rígidos para que tragédias como essa nunca mais afetem outras famílias. O caso de Thierry não é apenas um lembrete da fragilidade de sistemas de segurança mal projetados, mas também um apelo por mudanças na indústria de entretenimento. As falhas humanas e operacionais envolvidas reforçam a urgência de aprimorar os protocolos e garantir que cada visitante esteja seguro durante a busca por momentos de diversão. Infelizmente, tragédias em parques de diversão não são incomuns. Um caso marcante aconteceu em 9 de julho de 2011, no parque de diversões Darien Lake, no norte de Nova York. James Acamer, um veterano da Guerra do Iraque, perdeu a vida em um acidente de montanha-russa. Sua história é particularmente comovente. Em 2008, enquanto servia no Iraque, seu veículo foi atingido por um dispositivo explosivo improvisado, causando graves ferimentos e amputação de ambas as pernas. Apesar dos desafios, James manteve o desejo de viver experiências emocionantes, como andar em montanhas russas. Quando chegou ao parque, Acamer insistiu em experimentar a principal atração. Contudo, os funcionários não conseguiram prender o cinto de segurança devido à sua condição física. Mesmo assim, permitiram que ele ocupasse o primeiro vagão, explicando que ele poderia segurar na barreira de proteção à sua frente. Durante o percurso, a tragédia aconteceu. Sem o suporte do cinto de segurança, Acamer foi lançado para fora do assento em uma curva fechada, caindo à direita da estrutura da montanha-russa, que estava a 80 km por hora. Ele estava no parque acompanhado de seus filhos e de sua irmã, mas, felizmente, seus filhos não presenciaram o acidente. Seu sobrinho, Ashton Lufrit, estava ao lado dele no momento e confirmou que os funcionários não impediram o veterano de participar da atração, nem questionaram sua decisão. A irmã de James, Jodie Acamer, comentou à imprensa que, naquele momento, ele provavelmente se sentiu mais feliz e normal do que em anos. Após investigações, as autoridades estaduais determinaram que a tragédia foi causada por um erro do operador. Apesar disso, a montanha-russa voltou a operar ainda naquele ano. O caso de James Acamer não é apenas uma história de determinação e tragédia, mas também um alerta para a importância da segurança rigorosa, especialmente ao lidar com visitantes que têm necessidades específicas. Às vezes você nem precisa estar em uma montanha-russa para que algo terrível aconteça. Em 2015, um acidente chocante no parque Six Flags Over Georgia tirou a vida de Asia LeSean Ferguson,
um adolescente de 17 anos de Springfield. A tragédia aconteceu de forma inesperada e brutal. Ferguson pulou duas cercas de aproximadamente 2 metros de altura, ignorando os avisos que indicavam claramente que a área era restrita e extremamente perigosa. Supostamente, o jovem estava tentando recuperar um chapéu que havia caído enquanto ele estava em um brinquedo. No entanto, algumas testemunhas afirmaram que ele poderia estar tentando fazer uma brincadeira arriscada, como alcançar o pé de um passageiro enquanto a montanha-russa passava. Infelizmente, o resultado foi fatal. Assim que Ferguson entrou na zona proibida, o pé de um passageiro o atingiu violentamente na cabeça. O impacto, causado por um vagão que viajava a 80 km por hora, foi suficiente para decapitá-lo instantaneamente. A polícia classificou o ocorrido como um acidente, mas o evento gerou debate sobre segurança em áreas próximas a brinquedos de alta velocidade e a necessidade de cercas mais eficazes para evitar esse tipo de invasão. Em respeito à família Ferguson, o parque fechou a montanha-russa no dia da tragédia. Contudo, a atração voltou a funcionar normalmente no dia seguinte, recebendo visitantes em busca de diversão. O caso serviu como um lembrete sombrio da importância de seguir todas as regras de segurança nos parques de diversão, tanto para os visitantes quanto para os operadores. A violação de normas, mesmo que por algo aparentemente inofensivo, pode levar a consequências devastadoras. O Six Flags tem um histórico de tragédias marcantes, e uma das mais impactantes ocorreu em 2013, no Parque Six Flags Over Texas. Rose Esparza, uma mãe que buscava diversão com sua família, perdeu a vida em um acidente devastador na famosa montanha-russa Texas Giant. Desde o início, Rose sentiu que algo não estava certo. Antes do passeio começar, ela expressou preocupação com os cintos de segurança que pareciam frouxos. Mesmo assim, um operador assegurou a ela que tudo estava ajustado corretamente, e a montanha-russa iniciou seu trajeto fatal. Durante uma curva fechada, o pesadelo se tornou realidade. Os cintos de segurança afrouxaram, e Rose foi violentamente ejetada, caindo de uma altura de 23 metros. O impacto foi devastador, e seu corpo ficou preso em uma dobradiça do teto do Honky Tonk Tunnel. Tudo isso aconteceu na frente de sua filha, que testemunhou o horror sem poder fazer nada. A tragédia deixou não apenas uma família destruída, mas também levantou sérias questões sobre a segurança das atrações. Após o acidente, o parque fechou a montanha-russa temporariamente enquanto uma investigação era conduzida. 2 meses depois, a Texas Giant voltou a operar, mas desta vez com dispositivos de retenção atualizados e novos cintos de segurança. A família de Rose processou tanto a Six Flags quanto a fabricante da montanha-russa, Gerstlauer, acusando ambas de negligência. Como resposta, as duas empresas também processaram uma a outra, tentando transferir a responsabilidade pelo acidente. No fim, elas chegaram a um acordo confidencial com a família, encerrando a disputa judicial. Esse acidente é um lembrete trágico de que a negligência em detalhes simples pode levar a consequências irreparáveis. Mesmo diante de preocupações expressas por visitantes, garantir que os protocolos de segurança sejam seguidos à risca é essencial para evitar desastres. Nem sempre as tragédias em parques de diversão envolvem brinquedos grandiosos e caros. Às vezes, até uma simples rede pode ser palco de um acidente devastador. Em 2010, Tegan Martin, uma menina de 12 anos, ficou fascinada por um brinquedo radical mostrado em um programa de TV. O Terminal Velocity, atração do Parque Extreme World em Wisconsin Dells, prometia uma experiência emocionante. Os participantes eram lançados de mais de 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de 9 andares, direto em uma rede de segurança, sem cintos ou outros dispositivos de proteção. Encantada, Tegan convenceu seus pais a viajarem da Flórida até Wisconsin para que ela pudesse realizar o sonho de enfrentar o desafio. A família estava animada e confiante na segurança do passeio. A mãe de Tegan, Julie Martin, até reconheceu o operador da atração, que havia promovido a segurança do brinquedo na TV. Fotos tiradas antes do salto mostram Tegan sorrindo e cheia de expectativa. Mas o que deveria ser um momento de diversão e superação tornou-se um pesadelo. Quando chegou sua vez, Tegan subiu até o topo e se preparou para o salto. No entanto, algo terrível aconteceu. O operador, Charles Acarnell, cometeu um erro fatal, soltando a menina antes que a rede estivesse devidamente posicionada. Tegan caiu diretamente no concreto, sofrendo ferimentos gravíssimos. O impacto deixou a menina com múltiplas fraturas na coluna e pelvis, além de traumatismo craniano, lacerações internas e inchaço cerebral. Os médicos avisaram a família que Tegan poderia ficar paralisada permanentemente. Por meses, ela permaneceu internada, dependente de ventilação mecânica e incapaz de se comunicar verbalmente,
usando apenas piscadas para responder sim ou não. Mas a história de Tegan também é de resiliência. Após 17 meses de tratamento, ela conseguiu andar novamente com o auxílio de um andador e retornou ao Wisconsin para participar da inauguração do projeto de expansão do hospital que salvou sua vida. O operador Charles Acarnell foi acusado de lesão corporal de primeiro grau, um crime com pena de até 25 anos de prisão e multa de $100 mil. Ele admitiu ter soltado Tegan antes de receber o sinal de segurança, alegando que apagou momentaneamente. Este caso trágico reforça a necessidade de rigor absoluto no treinamento e na atenção de operadores de brinquedos radicais, onde qualquer erro pode ter consequências irreparáveis. A altura impressionante das montanhas russas sempre foi um dos principais atrativos desses brinquedos, mas também é o que pode transformá-los em cenários de tragédias. Um exemplo ocorreu em 11 de julho de 2010, quando Lindsay Zeno, de apenas 21 anos, visitou o parque aquático Blue Bayou, na Louisiana, em busca de adrenalina. Entre as atrações do parque, Lindsay decidiu experimentar a Extreme Coaster, uma montanha-russa que já operava há cerca de 3 anos e era conhecida por suas curvas fechadas e velocidade emocionante. Infelizmente, o passeio que prometia diversão terminou de forma fatal. Minutos após o início do trajeto, Lindsay foi arremessada de uma altura de 9 metros. A queda resultou em traumas graves, que levaram à sua morte pouco tempo depois. Relatos de testemunhas sugerem que o acidente pode ter sido causado por um cinto de segurança defeituoso. Uma pessoa presente afirmou ter visto Lindsay tentando ajustar o cinto enquanto o carrinho fazia uma curva fechada, momento em que ela foi lançada no ar. A tragédia levantou questões imediatas sobre a segurança da atração e a manutenção de seus equipamentos. Após o incidente, o chefe dos bombeiros do estado da Louisiana, Butch Browning, enviou uma equipe de inspetores para avaliar as condições da Extreme Coaster. Segundo o relatório oficial, todas as partes mecânicas do brinquedo estavam em seus devidos lugares, sem indícios de falhas estruturais ou funcionais. Contudo, o acidente evidenciou a possibilidade de negligências relacionadas ao sistema de retenção ou ao treinamento dos operadores. Diante da gravidade do ocorrido, o parque tomou a decisão de fechar a montanha-russa permanentemente, encerrando sua operação para sempre. O caso de Lindsay Zeno serve como mais um lembrete de que, mesmo quando não há falhas mecânicas aparentes, o rigor com os sistemas de segurança e os procedimentos operacionais é essencial para evitar tragédias em atrações desse tipo. A busca por adrenalina não deve custar vidas. O mais mortal acidente de montanha-russa da história marcou tragicamente o Battersea Park, no sul de Londres, em 1972. A expressão de pânico no rosto de uma jovem antes do desastre é uma memória que ainda assombra Carol Adamczyk, então uma estudante de 14 anos. Ela foi uma das sobreviventes dessa tragédia devastadora que tirou a vida de 5 crianças e deixou 13 feridos. O passeio, conhecido como Big Dipper, era uma montanha-russa de madeira famosa pela adrenalina que proporcionava. No entanto, o que deveria ser um dia de diversão transformou-se em uma calamidade que ecoaria por décadas. Tudo começou quando a corda de transporte que içava o trem até o topo do passeio rompeu, soltando os vagões e quebrando o mecanismo. Sem controle, o trem, com 31 passageiros a bordo, disparou em alta velocidade pelo circuito. Caroline se lembra de ver o operador pisando freneticamente nos freios, mas eles não respondiam. O desespero tomou conta. Alguns vagões saíram dos trilhos, colidindo com uma cerca de madeira, enquanto o trem, fora de controle, fez uma curva fechada e se chocou contra outro trem estacionado na área de embarque. Caroline e seus amigos, milagrosamente, ficaram presos em um vagão relativamente intacto, a 15 metros de altura, enquanto o caos tomava conta abaixo. A tragédia expôs a vulnerabilidade das montanhas russas de madeira, conhecidas por sua manutenção exigente e desgaste acelerado. Investigações posteriores revelaram que uma falha de supervisão na manutenção regular contribuiu diretamente para o acidente. Apesar da tentativa de reparação, o Big Dipper nunca voltou a operar, e o Battersea Park foi fechado apenas 2 anos depois. Este evento catastrófico permanece como um dos mais sombrios na história de parques de diversão, um lembrete do perigo iminente de negligência quando o lucro é colocado acima da segurança. Ainda hoje, estimativas indicam que cerca de 30 mil acidentes, que variam de leves a graves, ocorrem anualmente em parques de diversão ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, o risco de sofrer ferimentos graves em uma montanha-russa é estimado em 1 em 16 milhões, segundo grupos da indústria. Contudo, esse número não deve minimizar os perigos reais. Equipamentos desgastados, supervisão inadequada ou falhas humanas podem transformar qualquer passeio em um pesadelo fatal.
Se este relato chamou sua atenção e despertou sua curiosidade, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias intrigantes e reflexivas. Afinal, a segurança deve estar em primeiro lugar, tanto na vida quanto na diversão.